Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live aqui do canal. E desde já eu vou pedindo para vocês para deixar o seu joinha. Não esqueçam, né, de curtir, mas também comentar e compartilhar. Esses 3 Cs são fundamentais para que a gente consiga chegar ao maior número de pessoas possível. E se é a primeira vez de vocês, não esqueça de se inscrever. Um forte abraço a todos, família, e venham junto comigo nessa. No meio de uma confusão danada, entre Estados Unidos, Israel, Irã, agora envolvendo vários países, né, do Oriente Médio, aparentemente, minha amiga Deidre Carla, o Irã está começando a sentir. Começou a sentir aquele grosso laranja chegando perto, sabe como é que é? O grosso está chegando lá para o Ayatollah, que está ayatolado até a testa, debaixo de um buraco, escondido que nem um rato, né? Debaixo de um buraco, de um bunker lá no Irã. E tá, como eu havia falado para vocês na live anterior, a gente trouxe esse spoiler, tá que não passa nem o Wi-Fi. E quem teve na live anterior vai se lembrar que eu havia alertado a vocês, né, que o ataque que o Irã promoveu à base aérea americana lá no Catar, e que agora nós sabemos que foi só uma, a primeira informação é de que teriam sido 2 bases, inclusive a do Iraque, mas não está confirmado que foi uma base americana, não foi lá essas coisas, né? E o Trump já soltou aí nas redes sociais, não sei se vocês já viram isso, o Trump já soltou nas redes sociais dele de que, na realidade, o ataque foi muito fraco e agradeceu ao Irã por avisar que ia atacar, que isso contribuiu para não ter vítima e que ele espera agora que eles resolvam aceitar a paz e que os Estados Unidos até incentivariam Israel a entrar numa negociação de paz. Numa verdadeira ironia de Donald Trump, o que já deixou os jornalistas da Bobo News em polvorosa. Estão todos com aquelas mensagens do amor que eles sempre dão. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Não se esqueçam, venham com tudo, venham junto comigo e prestem atenção nisso que eu vou trazer para vocês nesse instante a respeito do Gilmar Palusa. Porque no meio de toda essa confusão do Donald Trump aí, as pessoas às vezes estão esquecendo do que está acontecendo no Brasil. E nós, na live anterior, chamamos a atenção de que está todo mundo quieto, a imprensa está calada, não fala mais do golpe, porque no processo, a minuta golpista, porque os golpistas, o pau está quebrando nos bastidores, mas está todo mundo quieto. O que vale hoje é o jogo do Botafogo, que está acontecendo nesse exato momento, e a questão da guerra com Israel. Esqueceram do STF, esqueceram do Moraes, esqueceram do Gilmar Mendes, só que o partido Chega em Portugal não esqueceu, não. E o Gilmar Mendes agora vai ser investigado pelo parlamento português, em especial pelo André Ventura e o partido Chega em Portugal. Tá duvidando, ursinho da Coca-Cola? Tá duvidando, jumentinho de plantão? Acha que não vai dar em nada? Então vamos ver aqui a matéria e a gente vai falar com vocês. Olha aqui o que saiu no Poder 360. Partido de direita em Portugal quer investigar Gilmar Palusa em Lisboa. Eu vou tomar uma água enquanto vocês estão chegando aí. Senta o dedo no like, que pelo jeito... Você lembra que eu falei para vocês? O pessoal falou assim, não, Kleber, aqui no Rio Grande do Sul tá frio. Aqui em São Paulo está esfriando, porque aqui no Paraná, em Santa Catarina, está frio. Eu falei, gente, frio é uma coisa psicológica. Vocês não estão vendo como está fervendo a política no mundo inteiro, em especial no Brasil. E é isso que a gente vai trazer para vocês. Tomar uma aguinha que eu mereço, né? Fazer que nem o Lulis. Por favor, aplaudam enquanto eu estou tomando água. Coisa ridícula isso, pedir para o povo aplaudir. Vocês são merecedores de todo o respeito do mundo. Lembrando que o nosso amigo Serginho Tavares jogou essa M no ventilador e, mais do que isso, o documentário do Sérgio Tavares está repercutindo também entre eles. Olha só o que eu vou trazer agora para vocês. Eu vou deixar ampliado aqui, né, para que vocês vejam mais aqui de perto.
Partido de direita em Portugal quer investigar não, já está investigando. Gilmar Palusa em Lisboa. Líder do Chega diz que sigla conduzirá a investigação própria sobre influência, patrimônio e rede de interesses do ministro Gilmar Mendes no país. Meus amigos, parece que aquilo que a gente vem falando para vocês, que quem mais tem a perder é o Gilmar Mendes, está começando a aparecer. O líder do partido português de direita Chega, deputado André Ventura, disse nesta segunda-feira, 23 de junho de 2025, que a sigla conduzirá uma investigação própria sobre a influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em Portugal. O ministro promove o evento apelidado de Gilmar Palusa. Em publicação no seu perfil no X, Ventura declarou que recebeu milhares de denúncias. O Poder 360 entrou em contato com o gabinete do congressista português para perguntar o teor das acusações, mas não teve resposta até a publicação dessa reportagem. Mas eu falo para vocês o teor. Não precisa ficar preocupado. Está aqui, né, a postagem no X do André Ventura. Depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e os seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote grande de amigos que lhes apara os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil se está a tornar. Esse tempo, no que depender do Chega, vai acabar. Eita, que o negócio está ficando bom! O decano do Supremo é um dos anfitriões do Fórum de Lisboa. O evento terá sua 13ª, númerozinho danado, edição realizada entre os dias 2 e 4 de julho. Ao menos 6 ministros do STF, 8 do STJ e 5 do TCU confirmaram presença. O evento já é uma tradição e foi batizado de Gilmar Palusa, junção dos nomes do decano e do festival de música Lollapalooza, originário em Chicago e cuja versão no Brasil é realizada todos os anos em São Paulo, com bandas em muitos lugares. Além de autoridades do judiciário, o encontro costuma reunir a cúpula da política e do empresariado brasileiro. Também estão confirmados o chairman do BTG Pactual, André Esteves. Alô, mensalão! O CEO do iFood, Diego Barreto. O evento é realizado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, pelo IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, fundado por Gilmar Mendes e cujo CEO é o filhão, né, meu pai, Paulo Gonet, o PGR, e Inocêncio Coelho, ex-PGR, e pelo LPL, Lisbon Public Law, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O fórum poderá ser investigado pelo Estado português. O Poder 360 e a assessoria do ministro Gilmar Mendes no STF, ao Poder 360, disse que não vai se manifestar no momento. Este jornal digital também procurou a equipe do Fórum de Lisboa, mas não obteve nenhuma resposta à publicação desta reportagem. O texto será atualizado caso uma manifestação seja enviada. Vamos lá, meus amigos, vocês que estão aqui. Vamos lá, vocês que estão aqui agora com a gente. Deixa eu passar aqui a ter a minha tela cheia aqui. Meus amigos, como a Carla Ferreira colocou aqui, fogo no parquinho. É investigação nos Estados Unidos, é paulada na Espanha, agora investigação em Portugal. A coisa está ficando feia para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá agora voltar para vocês em algo que é muito importante. Essa reportagem não acabou. Quer ver só? Olha só o que tem logo abaixo. O tema é o Gilmar Palusa. O tema do Fórum de 2025 é O Mundo em Transformação, Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente. Os nomes dos participantes estão sendo anunciados no perfil oficial do evento no Instagram. A última atualização é de 18 de junho de 2025. A edição de 2025 será realizada de 2 a 4 de julho na capital portuguesa. Outras autoridades serão confirmadas nos próximos dias. Está aqui, olha, a cara. Barrosão, Dias Toffoli, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, tendo como anfitrião Gilmar Mendes. É a farra do STF
com o seu dinheiro? Quem será que está bancando isso tudo? Gilmar Palusa reúne 8 ministros do STJ em Portugal. Olha só. João Otávio Noronha, Humberto Martins, Paulo Sérgio Domingos, Ricardo Schietti Cruz, Gurgel de Faria, Benedito Gonçalves, aquele que missão dada, missão cumprida, Antônio Saldanha Palheiro e Luiz Felipe Salomão. Gilmar Palusa reuniu os ministros do TCU, Vital do Rego, Haroldo Cedrais, Benjamin Zinler, Antônio Anastasi, Bruno Dantas. E aqui estão a cara dos empresários. Será que são esses empresários que estão bancando? Porque eu quero lembrar que todos eles têm ações no STF e isso é um verdadeiro escárnio, é um verdadeiro absurdo. Mas eu quero voltar aqui aos comentários pelo seguinte: nós vamos ter coisas acontecendo nessas próximas 2 semanas. Será que todos eles estarão presentes mesmo? Será que alguma coisa pode acontecer de diferente daqui até lá? Porque vocês sabem, né, gente? Está faltando aí cerca de 9, 10 dias. Será que pode acontecer alguma coisa daqui até lá que um ou outro ministro acaba desistindo de sair do Brasil nesse exato momento? São coisas que a gente vai ter que ver. Mas o ministro Gilmar Mendes não quis falar com a reportagem porque ele sabe que o refúgio dele em Portugal agora está ameaçado. Primeiro porque o partido Chega é o partido que mais cresceu nas últimas eleições. Veja só, o André Ventura não vai vir para brincadeira. Eu vou até tentar falar com meu amigo Sérgio Tavares para saber um pouco mais dessa história toda e aonde isso vai chegar. Mas o fato é que o parlamento português está de olho. Ações aqui na Flórida estão correndo, tanto em Tampa quanto aqui em Orlando. Nós temos o caso do Felipe Martins, onde uma testemunha importante vai ser ouvida. Nós temos o caso aqui do Congresso Nacional, do Congresso Americano, onde amanhã vai ter uma oitiva de várias testemunhas, entre elas o Paulo Figueiredo. O que vai resultar disso? A gente tem que ver. Será que algum deles vai desistir no meio do caminho, de acordo com aquilo que for aparecer? Vamos ver. E agora com essa investigação portuguesa? Aonde isso vai dar? Porque querem investigar o patrimônio do ministro Gilmar Mendes. Não se sabe do que vai acontecer, eu vou explicar para vocês. Um ministro do STF está muito mais na ponte aérea Brasil e Portugal por conta de interesses privados do que efetivamente atuando no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Parece que o cerco está fechando. E esse cerco fechando vai indicar um monte de coisas. Como que eles vão até Portugal? No avião de quem? Vão pegar um avião de carreira? Vão de classe executiva, primeira classe, ou vão de classe econômica? Quem está bancando a farra? É o próprio STF com dinheiro público ou é algum empresário com interesses no STJ, no STF, no Tribunal de Contas da União? Ou é o governo federal que está fazendo um trem da alegria com o avião da FAB e levando todo mundo de carreira e bancando? Quem está bancando é você. Tudo isso tem que ser investigado não somente em Portugal, tem que ser investigado também pelo Parlamento brasileiro. O fato é que essa farra está acabando. E eles sabem disso. Eles estão cientes de que essa farra está acabando. Isso é um escárnio ao povo brasileiro. Enquanto isso, a Rede Globo finge que nada disso está acontecendo. Esquece o processo do golpe, porque agora quem quer saber somos nós. Amanhã tem cara a cara, face to face, entre Mauro Cid e o general Braga Neto. Como é que vai se portar um subordinado, um coronel, na frente de um general? E a hierarquia militar, como é que vai ficar nessa questão? Tudo isso nós vamos ter amanhã. E logo à tarde, amanhã pela manhã, nós vamos ter o face-to-face. Ele, o ministro Alexandre de Moraes, proibiu que seja transmitido. Por quê? E o princípio da publicidade, ministro Alexandre de Moraes? Por que numa situação como essa, que interessa a todos os brasileiros, está sendo omitido e não vai ser transmitido pela TV Justiça esse grande momento? O que o senhor tem medo, ministro Alexandre de Moraes? E senhor ministro Gilmar Mendes, por que está com medo de atender a imprensa do Poder 360?
Por que o senhor não atende a imprensa portuguesa? Porque me parece que a imprensa de Portugal já está atenta no senhor, né, ministro Gilmar Mendes? Será que o senhor vai mandar algum representante da CBF para esse belo convescote do Gilmar Palusa? Afinal de contas, a sua influência na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, agora se tornou pública. Quantos diretores o seu filho indicou mesmo, ministro Gilmar Mendes? Será que isso vai aparecer lá em Portugal, já que no Brasil a imprensa não divulga? Eu falei para vocês que nós vamos ter uma semana abençoada, eu tenho certeza disso. Mas no meio de tudo isso, a gente vê uma guerra eclodindo lá no Oriente Médio. Agora o Iêmen, aquele estado também que mantém terroristas, como os casos dos Houthis, disse que vai entrar ao lado do Irã na guerra. Agora a coisa ficou feia. O grande Iêmen, uma potência mundial em termos de armamentos e de exército. Parece uma piada, mas não é. O Irã está ficando sem armamento, o Irã não tem mais como meter medo em ninguém, e o Ayatollah está escondido que nem um rato debaixo da terra, próximo do esgoto de onde ele não deveria ter saído. Parece que vai ser inevitável. E no meio de tudo isso, eu vejo o ministro do Lula, aquele que é chanceler, mas não é chanceler. E eu não estou falando do Mauro Vieira, eu estou falando do tal do Amorim. Pois é, Celso Amorim, disse ele que agora os BRICS têm que fazer uma nova ordem mundial. Eu queria saber que chá que esse cara tomou, porque esse cogumelo deve ser poderoso. Será que ele acorda alucinando desse jeito? Ou será que o Lula que acabou contaminando todo mundo? Eu só sei que a tal da canja está sumida, né? Por que sumiram com a canja, sumiram com o Lulis, sumiram com maldade? Ô, férias boas essa do maldade. Ele não ia voltar ontem de férias? Cadê ele? Cadê a questão do IOF? Não, estamos em época de quadrilha. E quadrilha é com o PT, pode ter certeza. Quadrilha e PT, tudo a ver. Opa, plagiei o slogan da Rede Globo de televisão. Meus amigos, eu canso de falar para vocês, não desistam do nosso Brasil, não desistam do nosso país. Vocês começaram a perceber que de 30 dias para cá, muita coisa está acontecendo? Muita coisa está começando a surgir e aparecer. Nós podíamos imaginar há 30, 60 dias Gilmar Mendes, o todo-poderoso, o dono do IDP da CBF, sendo investigado em Portugal? Nós poderíamos imaginar há cerca de 30, 60 dias o ministro Alexandre de Moraes recebendo uma citação para responder em 21 dias, estando encurralado. Calma, curralado a gente não pode falar porque pode ser homofobia. Cercado, vamos dizer assim. Eu acho que aí fica melhor, né? Obrigado, Contexto X, aqui pelo seu sticker do canal. A gente poderia imaginar que o ministro Alexandre de Moraes estaria tão encrencado? Por que a Globo está quieta? Por que não falam mais da BIM paralela? Que foi o que eles começaram a arrumar quando começou a minguar a história do golpe. Eita, que esse Brasilzão! Esse Brasil não gira, ele capota. E no meio de tudo isso, dia 29, nós temos um compromisso sério na Avenida Paulista. Todos vocês que tiverem condições, compareçam. Porque aquele cara que lutou e luta pela gente, que tomou uma facada pela gente, precisa de você na Avenida Paulista no próximo dia 29. A gente tem que continuar orando muito por Israel e pelo mundo, e principalmente pelo nosso país. Eu convido a todos vocês a sempre estarem atentos naquilo que a gente vai postar. É assim que a gente vai conseguir mudar esse país. Não se esqueçam, está em Filipenses.
Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Então, fiquem todos vocês com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal.